Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Detalhes do templo que Jesus construirá no milênio em Jerusalém para ser funcional. Eu quero focalizar hoje aqui alguns detalhes numa leitura que não é muito agradável, não é esse tipo de leitura que os crentes gostam na Bíblia, mas há outros assuntos do tabernáculo que também não são muito agradáveis ao nosso coração. Por exemplo, no livro de Levítico, há na construção do templo de Salomão alguns detalhes que também não nos são muito interessantes, como também outras partes da Bíblia, genealogia, por exemplo. Mas aqui em Ezequiel, no capítulo 40, Deus muda completamente o tom. Até 38 e 39 está falando de profecias e, no caso específico de Gog, a Rússia que vai invadir Israel e vai ser derrotada junto com os países islâmicos, e então Deus estabelecerá o reino dele em Jerusalém. Aí de repente aparece o capítulo 40, o Ezequiel dizendo que um anjo apareceu para ele com uma vara de medir e foi mostrando aquele prédio, uma construção, um edifício, o templo, e foi dando detalhes. Eu sempre tenho dificuldade de entender aquilo e fazer um conjunto global daquela descrição em vários capítulos, a partir do capítulo 40 de Ezequiel. Mas alguns entendidos tentaram fazer uma planta daquilo ali, um desenho, e eles chegaram a uma conclusão que é diferente do templo de Salomão. Esse templo que Jesus vai construir é um templo, tem características semelhantes com o templo de Salomão, com o tabernáculo, mas é diferente. Ele não vai ter muita questão para estética, não vai ser muito dado à estética. Ele vai ter muitos vestíbulos, hall, que dá para um corredor, para uma passagem para ali, enfim, as pessoas vão poder usar aquele templo, quem passar por ali, os sacerdotes. E então, um pouco mais adiante, no capítulo 40, os pilares daquele templo, a câmara de entrada junto aos vestíbulos onde lavavam o holocausto. No vestíbulo da porta havia 2 mesas de um lado e 2 mesas do outro, para nelas se degolar o holocausto e a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Interessante, essas mesas de pedra, é bem diferente do templo de Salomão. Também do lado de fora havia 2 mesas e no outro lado havia mais outras 2 mesas. Ao todo, umas 4 mesas de um lado e 4 mesas do outro. 8 mesas, todas de pedra, onde vão ser imolados os animais. As 4 mesas para o holocausto eram de pedras lavradas, pedra alisada, tipo granito, digamos assim.
O comprimento era de 1,5 côvados, a largura de 1,5 côvados, a altura de 1 côvado, e sobre elas se punham os instrumentos com que se imolavam os animais. Os ganchos de um lado, fixados na parede, era para neles se pendurar aquela carne. Bom, a gente percebe aqui algo muito interessante, um templo simples, funcional, era para funcionar, não era para beleza, não era para estética, nada recoberto de ouro. Ouro ali seria o próprio Jesus, que estaria no Santo dos Santos, com o seu trono ali. Mas o templo era para funcionar. Ele vai ser erguido ainda, esse templo? Algumas pessoas perguntam, será que os judeus não leem isso? Não, esse templo não interessa para os judeus, é muito simples. E, na verdade, quem vai construir esse templo é Jesus. Os judeus querem reconstruir o templo de Salomão, de glória, pujança. O coração deles está no passado, na antiga aliança. Eles ainda não se deram pela conta de que precisam se converter e receber Jesus para a nova aliança com eles. E eles não entendem esse propósito de Deus. Esse templo com mesas de pedras, de granito, digamos, será um templo bastante utilizado, e no milênio não vai haver tanto pecado assim. As pessoas serão proibidas de pecar. Jesus estará usando os seus servos, nós que reinaremos com ele. Reinar significa estarmos com autoridade vigiando a população do mundo para proibir de pecar, ou pelo menos de pecar muito. Os poucos pecados que ainda assim forem cometidos terão que ser expiados lá em Jerusalém. A pessoa vai ter que ir lá, senão a maldição vem diretamente sobre a vida e a terra e a família da pessoa. O livro de Zacarias nos diz isso. As pessoas, então, no milênio, pecarão pouco, porque estarão proibidas, cerceadas de pecar. Mas mesmo assim, quando quiserem pecar, a maldição virá imediatamente. Elas correrão para Jerusalém para oferecer seus sacrifícios ao Senhor. E os sacrifícios não serão só para os judeus, os israelitas, serão para todas as pessoas do mundo todo. E os judeus serão sacerdotes para o restante da população do mundo. Uma época diferente, o milênio, um templo diferente, um Jesus que os judeus não conhecem, um Jesus humilde, simples, embora reinando com grande poder e autoridade, mas vai continuar sendo simples e sem exageros, sem querer fazer espetáculos para demonstrações. Vai ser uma época muito interessante. Justiça, paz, funcionalidade, as coisas vão funcionar, os animais estarão em paz, as pessoas terão liberdade de fazer as coisas, haverá paz no mundo todo. Jerusalém será a capital do mundo todo. Essa época já está bem perto de acontecer. Essa época já está muito próxima e nós estamos ansiando, na verdade, quem é do Senhor anseia porque Jesus volte logo. E o Antigo Testamento termina assim: lembrai-vos da lei de Moisés. Lembrai-vos da lei de Moisés. A lei estará em vigor, a lei nunca foi abolida, e quem não gosta desses assuntos vai ter que aprender, vai ter que valorizar essas coisas, porque são parte da santidade que Deus exige de nós. Então, os judeus estarão lá
em Jerusalém como sacerdotes para o restante do mundo, nós que seremos do Senhor e já teremos um corpo arrebatado, estaremos com Jesus nesse processo todo, nos alegrando com Ele. Será uma época maravilhosa, o milênio. Comece a se alegrar por isso, a se deliciar na presença do Senhor, pelo que Deus vai fazer, meu irmão, minha irmã.